Existe uma pergunta incomodando os físicos solares nos últimos 2 anos, e ela é mais simples do que parece. Por que a nossa estrela parou de obedecer às próprias regras? Em maio de 2024, o planeta inteiro parou para olhar para o céu. Luzes verdes e violetas, que normalmente só aparecem perto dos polos, foram vistas na Flórida, no México, até nas Bahamas. Foi classificada como a tempestade geomagnética mais violenta em 5 séculos. E enquanto todo mundo tirava foto da aurora mais bonita da vida, dentro dos centros de pesquisa o clima era outro. Pânico controlado. Satélites saindo do ar, sistemas de GPS falhando, e cientistas olhando para os próprios modelos matemáticos perguntando onde, exatamente, tinham errado. Porque a explicação oficial não batia. Sabíamos que o Sol estava entrando no seu pico de atividade, o chamado máximo solar. Só que esse ciclo específico, batizado de ciclo 25, veio quase 2 vezes mais forte do que qualquer previsão séria apontava. A nossa estrela está se comportando de um jeito mais caótico, mais violento e mais imprevisível do que qualquer modelo conseguia antecipar. E a pergunta que ficou martelando foi essa: o que está acontecendo lá dentro do Sol para ele acelerar desse jeito? Neste vídeo, vamos entrar nas descobertas recentes que colocaram em xeque décadas de física solar, mostrar como sondas que chegaram mais perto do Sol do que qualquer objeto humano da história descobriram que estávamos calculando tudo errado, e por que entender o ciclo 25 pode ser a diferença entre estarmos preparados ou não para o próximo apagão tecnológico em escala global. Antes de mergulhar no mistério, precisamos entender o relógio que rege essa estrela. Aproximadamente a cada 11 anos, o Sol atravessa um ciclo completo de atividade, alternando entre uma fase tranquila, o mínimo solar, e uma fase turbulenta, o máximo solar. O principal indicador dessa atividade são as manchas escuras que aparecem na superfície solar. Quanto mais manchas, maior a agitação magnética por trás delas. E mais agitação magnética significa mais explosões, mais erupções solares. E o fenômeno mais temido de todos, as ejeções de massa coronal, verdadeiras nuvens de plasma disparadas pelo espaço em direção a qualquer coisa que estiver no caminho. Inclusive a Terra. Em 2019, um grupo internacional de especialistas ligados à NASA e à Agência Americana de Oceanos e Atmosfera se reuniu para tentar prever como seria esse novo ciclo, que começaria no ano seguinte. Baseados no comportamento dos ciclos anteriores, especialmente um que tinha sido mais fraco em 100 anos, a expectativa era modesta, algo em torno de 115 manchas solares no pico, um ciclo discreto, abaixo da média histórica. O Sol simplesmente ignorou essa previsão. Em agosto de 2024, os observatórios contaram 216 manchas solares num único mês. Praticamente o dobro do previsto e o maior nível de atividade registrado em 23 anos. A grande dúvida virou: onde foi que erramos tão feio? A primeira pista surgiu quando pesquisadores do Observatório Solar Nacional resolveram revisar os próprios instrumentos usados nas medições e encontraram um problema sério: um erro de calibração no equipamento conhecido como HMI, que fica a bordo da sonda SDO. Rodando simulações computacionais mais refinadas, perceberam que esse instrumento estava captando apenas metade da intensidade real do campo magnético nos polos solares. É como tentar medir a força de um furacão usando um anemômetro que só registra metade da velocidade real do vento. Só que mesmo depois de corrigir essa falha de calibração, alguma coisa continuava sem fazer sentido. O ciclo 25 seguia forte demais para caber dentro das teorias vigentes, apontando para algo mais profundo. Talvez o erro não estivesse só no equipamento, mas na própria compreensão que temos sobre o funcionamento interno do Sol. Desde os tempos de Galileu, a humanidade tenta decifrar de onde vem o magnetismo solar. Durante décadas, os livros ensinaram que o motor responsável por esse campo magnético, chamado de dínamo solar, ficava escondido numa camada profunda, a mais de 200 mil quilômetros de profundidade, numa região chamada tacoclina. Ali, diferentes camadas do Sol giram em velocidades distintas, o que enrolaria as linhas magnéticas como se fossem molas se comprimindo, até que essas linhas escapassem em direção à superfície. Só que em 2024, uma pesquisa conjunta envolvendo o MIT, a Universidade Northwestern e outras instituições de peso jogou uma bomba na comunidade científica.
Usando os supercomputadores mais avançados da NASA para rodar as simulações mais detalhadas já feitas sobre o interior solar, a equipe descobriu que o dínamo não nasce lá no fundo. Ele nasce muito mais perto da superfície, a apenas 32 mil quilômetros de profundidade. Essa mudança parece um detalhe técnico, mas é revolucionária. Se o motor magnético do Sol é superficial, ele funciona por meio de um fenômeno chamado instabilidade magnetorrotacional. Em termos simples, campos magnéticos relativamente fracos conectam camadas de plasma girando em velocidades diferentes, e em vez de se estabilizarem, essas camadas geram turbulência, amplificando o magnetismo de forma rápida e caótica. Isso ajudaria a explicar por que um ciclo solar pode ser tão radicalmente diferente do anterior. A atividade da nossa estrela não seria fruto de um mecanismo lento e previsível vindo das profundezas, mas sim um processo turbulento acontecendo quase na pele dela. Só que para confirmar essa hipótese, era preciso ir além da teoria. Era preciso, literalmente, tocar o Sol. Em 2018, a NASA lançou a sonda Parker, a missão mais audaciosa já tentada na exploração espacial. Em abril de 2021, ela conseguiu o impensável. Entrou de fato na atmosfera externa do Sol, a coroa solar. Na véspera do Natal de 2024, bateu um recorde difícil de superar. Chegou a apenas 6 milhões de quilômetros da superfície solar, a espantosos 700 mil quilômetros por hora, o objeto mais veloz já construído por seres humanos. Mas a Parker não foi enviada só para quebrar recordes de velocidade. Ela tinha uma missão específica: resolver um enigma de 80 anos. Por que a atmosfera do Sol é milhares de vezes mais quente que a própria superfície da estrela? A superfície gira em torno de 5.500 graus Celsius, enquanto a coroa, mais afastada, ultrapassa 1 milhão de graus. É como se afastar de uma fogueira e, de repente, sentir ainda mais calor. A Parker conseguiu confirmar uma teoria proposta em 1988 pelo astrofísico Eugene Parker, justamente o cientista que dá nome à missão. Ela detectou nanoexplosões, as chamadas nanoflares, e um fenômeno batizado de switchbacks, estruturas magnéticas em forma de S que se dobram e se rompem de repente, liberando uma quantidade colossal de energia que aquece o plasma ao redor e acelera o vento solar. Além disso, a sonda capturou, em alta resolução, algo nunca visto antes: nuvens de plasma que explodem para fora e, em seguida, fazem uma curva em U, retornando para a estrela. Esse vai-vem constante de matéria altera sutilmente a atmosfera solar, influenciando diretamente a intensidade das tempestades que acabam chegando até nós. Enquanto a Parker mergulhava de cabeça no calor extremo, outra missão, a europeia Solar Orbiter, apontava para um alvo completamente diferente: os polos do Sol. Praticamente todas as sondas que já enviamos orbitam o Sol no mesmo plano dos planetas, o que significa que sempre víamos os polos solares de lado, como se estivéssemos olhando a borda fina de uma moeda. A Solar Orbiter mudou isso usando a gravidade de Vênus como um estilingue, inclinando gradualmente sua órbita. Em março de 2025, ela finalmente capturou as primeiras imagens diretas do Polo Sul do Sol. E o que ela encontrou foi puro caos. Em vez de um campo magnético organizado, parecido com um ímã comum de geladeira, o Polo Sul estava em plena ebulição, com polaridades norte e sul completamente misturadas e entrelaçadas durante o pico de atividade. É justamente nesse cenário de bagunça magnética que o Sol executa seu truque mais impressionante. Ele inverte completamente os próprios polos. O que era norte vira sul, e o que era sul vira norte. Esse ciclo magnético completo dura cerca de 22 anos e é conhecido como ciclo de Hale. A Solar Orbiter também descobriu que o transporte de magnetismo em direção aos polos está mais rápido do que os modelos previam. Isso é crucial, porque é a força dos polos hoje que vai determinar a intensidade do próximo ciclo solar, daqui a mais ou menos 11 anos. Se esse transporte está acelerado, nossas previsões sobre o futuro continuam sendo, na melhor das hipóteses, palpites bem informados. Mas por que nos importamos tanto com o que acontece a 150 milhões de quilômetros de distância? A resposta ficou dolorosamente clara no dia 10 de maio de 2024, quando uma tempestade geomagnética classificada como G5, o nível máximo da escala, atingiu a Terra em cheio. Quando o plasma vindo do Sol colide com o campo magnético do nosso planeta, ele comprime nossa proteção natural. A plasmasfera,
uma espécie de bolha protetora de plasma ao redor da Terra, que normalmente se estende até 44 mil quilômetros de altitude, foi esmagada para menos de 10 mil quilômetros. Isso deixou milhares de satélites completamente expostos. Mais de 5 mil precisaram realizar manobras emergenciais para não perder altitude ou colidir uns com os outros. O GPS sofreu erros severos de posicionamento, afetando rotas de aviões e sistemas de navegação em escala mundial. E teve algo ainda mais preocupante. Essa proteção, que normalmente se recompõe em 1 ou 2 dias, dessa vez levou mais de 4 dias para voltar ao normal. Os cientistas descobriram que o calor da tempestade empurrou nitrogênio e oxigênio molecular para altitudes onde não deveriam estar, interrompendo o processo que reabastece a plasmasfera e nos deixando desprotegidos por muito mais tempo do que qualquer previsão indicava. Para dar uma dimensão real do risco, se um evento da magnitude do episódio de Carrington, ocorrido em 1859, acontecesse hoje, as estimativas de prejuízo só nos Estados Unidos chegam a 2,6 trilhões de dólares. Milhões de pessoas poderiam ficar sem energia elétrica por meses, às vezes anos, enquanto transformadores queimados fossem trocados um por um. Num mundo tão conectado quanto o nosso, uma estrela mal-humorada deixa de ser só curiosidade astronômica e vira ameaça real à infraestrutura da nossa civilização. O ciclo 25 deixou uma lição clara. Ainda somos, em muitos sentidos, aprendizes diante da complexidade e do temperamento da nossa própria estrela. Novas missões já estão a caminho para nos dar mais tempo de reação. Um satélite de monitoramento da Agência Americana de Oceanos e Atmosfera, somado à missão IMAP da NASA, já está posicionado para fornecer alertas em tempo real sobre o vento solar. Em 2031, entra em cena a missão Vigil, que vai ficar estacionada num ponto estratégico do espaço justamente para observar manchas solares antes mesmo que elas fiquem de frente para a Terra, esticando nosso tempo de aviso de minutos para dias inteiros. Aqui embaixo, os investimentos também seguem, com redes elétricas mais inteligentes e blindagem reforçada em equipamentos críticos. Estamos aprendendo a conviver com o gênio imprevisível dessa estrela que nos mantém vivos. O ciclo 25 ainda não terminou, e o ciclo 26 deve começar por volta de 2030. O que ele vai trazer, ninguém pode garantir com certeza. Mas graças aos dados da Parker, da Solar Orbiter e de milhares de cientistas espalhados pelo mundo, encaramos essa nova fronteira mais preparados do que em qualquer outro momento da história.